Muitas vezes a profissão não diz muito sobre quem uma pessoa é. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o que está por trás da profissão, da escolha profissional, fala de fato sobre quem nós somos. Existem pessoas maravilhosas em profissões que não estão à altura da grandiosidade que aquele ser humano é, por exemplo. É muito interessante a gente refletir sobre quem nós somos. É muito interessante que a gente reflita sobre qual a consequência da nossa passagem nesse mundo. E muito ou quase tudo da nossa passagem por esse mundo tem a ver com o que nós fazemos, com os nossos comportamentos. O comportamento, foi o comportamento que fez o ser humano chegar a todos os lugares onde ele chegou. Só que se a gente sair do macro, né, da espécie humana, e a gente for para a nossa própria vida, a gente precisa entender que assim como os comportamentos do ser humano fizeram o ser humano como espécie chegar aonde chegou, os nossos comportamentos como indivíduos fizeram com que a gente chegasse onde a gente chegou na nossa vida. Comportamento é tudo aquilo que pode ser visto, né? Então, o que você tem deixado através das tuas escolhas de fala e de atitudes que as pessoas veem sobre você? Quando a gente para pensar sobre quem nós somos, apesar de ser uma indagação complexa, né? Quem nós somos? Quem sou eu? Quem é você? Essa pergunta é muito interessante porque eu poderia dizer que eu sou um complexo sanguíneo de órgãos e neurônios e sinapses neurais. Eu sou intestino que peristalta, eu sou coração que bombeia sangue, eu sou tudo isso. Mas quando a gente para pensar em quem nós somos, não é sobre isso que a gente está pensando, né? E nem necessariamente sobre o nosso nome ou nossa profissão, né? Muitas vezes a profissão não diz muito sobre quem uma pessoa é. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o que está por trás da profissão, da escolha profissional, fala de fato sobre quem nós somos. Existem pessoas maravilhosas em profissões que não estão à altura da grandiosidade que aquele ser humano é, por exemplo. Existem pessoas extremamente iluminadas, extremamente evoluídas em profissões que não estão à altura da sua própria identidade, digamos assim. Portanto, quem nós somos? Nós somos aquilo que fazemos. Nós somos o que fazemos. Nós somos a percepção dos outros sobre nós a partir do que fazemos. É óbvio que nessa percepção existe muito da responsabilidade do outro, que o outro carrega dentro de si, mas o que cabe a nós, se a gente se perguntar como eu quero que o outro me veja, como eu quero que qual a identidade que eu quero deixar para o outro, né? No sentido de qual a identidade que eu quero que o outro enxergue em mim. E quando a gente fala de identidade, a gente só pode falar daquilo que é visto, que pode ser mensurado, que é o fato do que nós fazemos e falamos, né? E aí entra uma coisa incrível, porque muitas vezes nós falamos uma coisa e agimos de outra forma. E aí o resultado disso é quem nós somos. Uma pessoa sem palavra, por exemplo. Uma pessoa inconstante, uma pessoa incongruente. Percebe? Portanto, é muito importante que a gente se preocupe sim com o que as pessoas pensam de nós, mas não são todas as pessoas. Já falei sobre isso aqui. Não são todas as pessoas com as quais nós devemos nos preocupar sobre o que pensam de nós. São as pessoas mais próximas, as pessoas mais importantes, as pessoas que estão mais relacionadas a nossos valores mais intrínsecos e mais principais, digamos assim. Existe um grupo de pessoas que é um grupo de pessoas menor, né? Um grupo de pessoas que não são todas as pessoas, que essas pessoas estão constantemente nos observando, que essas pessoas têm uma certa relação afetiva com a gente, que essas pessoas têm importância na nossa vida a partir de como elas se relacionam com a gente. Então essas pessoas, elas detêm um certo valor que pesa na hora da gente escolher que comportamentos vamos ter para viver, né? O comportamento que eu tenho vai atrapalhar a vida do outro?
O comportamento que eu tenho vai de alguma forma fazer com que o outro seja impactado negativamente? O comportamento que eu tenho está me ajudando a chegar onde eu quero? Comportamentos. Nossos comportamentos muitas vezes são impulsivos. Nós agimos por crenças já determinadas, pensamentos já determinados, valores determinados. A falta de autoobservação, a falta de autoconsciência, a falta de autoconhecimento faz com que a gente vá se comportando. E muitas vezes a gente nem percebe que tipo de comportamentos a gente escolhe ter. Como eu olho para uma situação, como eu olho para uma circunstância, as pessoas que estão envolvidas nessa circunstância, né, e eu consigo parar e refletir, né, racionalizar que tipo de comportamento eu devo ter naquele momento, porque esse comportamento vai determinar a minha identidade. Além de determinar a minha identidade, vai determinar o meu resultado. Portanto, os resultados que a gente tem na nossa vida estão intimamente ligados à nossa identidade. E o que é a nossa identidade? É aquilo que nós fazemos.